Olá, boa noite. Hoje é 9 de dezembro. Eu sou Mariana Jungmann e você confere a partir de agora comigo que o Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Lula no âmbito da Operação Zelotes e a Justiça do Rio de Janeiro decretou o bloqueio de bens do prefeito Eduardo Paes por irregularidades nas obras das Olimpíadas. Essas e outras notícias que circularam nos corredores do poder hoje, você confere a partir de agora pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. Nós vamos começar direto indo à redação da Agência Brasil, conversar com a Carolina Pimentel, porque agora há pouco o Ministério Público Federal informou que denunciou o ex-presidente Lula no âmbito da Operação Zelotes e a Carolina vai dar para a gente mais detalhes sobre isso. Boa noite, Carolina. Boa noite, Mariana. Isso. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o filho dele, Luiz Cláudio Lula da Silva, pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa dentro da Operação Zelotes da Polícia Federal. De acordo com a acusação, Lula integrou um esquema que vendia a promessa de interferência no governo federal para beneficiar empresas. Segundo o MPF, Lula e o filho participaram de negociações irregulares na compra de caças suecos e também na prorrogação de incentivos fiscais para montadoras de veículos. O filho de Lula, Luiz Cláudio, teria recebido R$2,5 milhões nesse esquema. A Operação Zelotes investiga a manipulação de processos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão que recebe recursos de contribuintes contra multas aplicadas pela Receita Federal. A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com a defesa do ex-presidente Lula, mas ainda não tivemos retorno. E o governo federal negou hoje qualquer possibilidade de reduzir a idade mínima de 65 anos para o trabalhador solicitar a aposentadoria, o que está previsto aí na PEC da reforma da Previdência, enviada ao Congresso Nacional. Em nota, o governo diz que a idade mínima foi estabelecida com base no envelhecimento da população brasileira e é primordial para equilibrar os gastos com as aposentadorias. O governo diz também que fará todo o possível para que o Congresso Nacional mantenha o texto original. A CCJ da Câmara dos Deputados analisa na próxima semana o texto da reforma da Previdência. Mariana. E ainda sobre a reforma da Previdência, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, também falou hoje sobre o trecho da reforma que vai tratar dos militares, que tem um regime especial e, segundo ele, tem algumas especificidades que precisam ser tratadas separadamente. Por isso, o ministro disse hoje que vai encaminhar no começo do próximo ano um projeto de lei complementar que vai tratar especificamente dos militares. Ele vai encaminhar isso no começo do ano para o presidente Michel Temer e para a Casa Civil, que vai para analisarem e encaminharem ao Congresso Nacional. Vamos ouvir um pouco do que disse o ministro Raul Jungmann na noite de ontem. E ao contrário do que se diz, que é um déficit de 34 bilhões, esse déficit hoje é de 13 bilhões. Quem paga os nossos inativos somos nós, ou seja, está no Ministério da Defesa, está na função defesa, não está na Previdência, guardando sempre em mente as diferenças, as singularidades da função militar, que não tem hora, que não recebe hora extra, que não se sindicaliza, que pode apenas ter um emprego. Nós temos que reconhecer apenas a sua especificidade e nenhum privilégio. Quem também defendeu a reforma da Previdência hoje foi o próprio presidente Michel Temer, que está em viagem a Pernambuco. O presidente Michel Temer disse que muitas inverdades têm sido ditas aí sobre a reforma que foi encaminhada à Câmara dos Deputados, que ela não retira direitos, que criou-se uma regra de transição para quem está perto de se aposentar e que nenhum direito de quem está aposentado foi retirado com essa reforma. Ainda sobre a viagem do presidente Michel Temer a Pernambuco e outros assuntos que foram tratados lá, eu vou tratar agora com a Maíra Heinen, nos estúdios da Rádio Nacional, que vai ter mais detalhes para a gente sobre outras coisas que o presidente Michel Temer tratou lá em Pernambuco. Boa noite, Maíra.
Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. O presidente visitou hoje em Pernambuco 2 frentes de obras ligadas à transposição do Rio São Francisco. A primeira localizada no município de Surubim, a segunda na estação de bombeamento em Salgueiro. Durante as visitas, ele anunciou 12 milhões em investimentos na primeira fase da obra da barragem de Jucazinho e 33,7 milhões para a construção de uma adutora emergencial que vai interligar o sistema Sirigi aos sistemas integrados Palmeirinha e Jucazinho. Segundo o presidente, o eixo leste, localizado no município de Floresta, deve ser inaugurado em fevereiro ou março. O trecho norte deve ser inaugurado ainda no primeiro semestre do ano que vem. Segundo Temer, a transposição do Rio São Francisco é prioritária para o governo. Vamos ouvir. É importantíssimo para Pernambuco e para vários estados do Nordeste. Eu acho que se ao longo desses 2 anos nós conseguirmos entregar por inteiro as obras da transposição, só isto valeria um governo. Em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, o presidente Michel Temer atribuiu a divulgação do nome do líder do PSDB, Antônio Embaçaí, para ocupar a Secretaria de Governo a um equívoco de comunicação. Ele afirmou que o nome do deputado foi realmente sugerido, mas que não houve o convite. Temer ainda disse que as reações ao nome de Embaçaí se devem à disputa pela presidência da Câmara, que terá eleições em fevereiro, e que, tendo em vista o apoio que tem recebido do Congresso na aprovação de medidas essenciais ao governo, não pode desagradar uma ponta da base. Mariana? Maíra, o nome do deputado Antônio Embaçaí, inclusive, era dado como certo aqui na Câmara até ontem. Nos bastidores aqui, nas conversas de corredores, se falava muito que o deputado Antônio Embaçaí viraria ministro da Secretaria-Geral de Governo, mas ninguém conseguia confirmar isso ainda. Agora está claro porque o convite não tinha sido, de fato, fechado ainda. E a questão, o fato de alguns deputados se oporem em razão da eleição da Câmara no ano que vem, dá o tom do que vai ser, de quanto vai ser disputada essa eleição da Câmara e do Senado no próximo ano. Desde já se começam as articulações em torno disso. As eleições, as campanhas começam em janeiro, geralmente, e a eleição acontece geralmente na abertura do ano legislativo, que acontece em 2 de fevereiro. Mas agora, ainda estamos antes do meio de dezembro e a gente pode ver que esse assunto já está sendo tratado aqui no Congresso Nacional. A gente vai falar muito ainda aqui de eleições na Câmara e no Senado para a presidência das 2 casas. Bom, mas agora a gente vai ao Rio de Janeiro, porque essa foi uma semana tumultuada por lá. As reformas enviadas pelo governo para tentar sanar a gravíssima crise econômica do Estado provocaram manifestações violentas, mais uma vez, e muita polêmica. E quem vai dizer para a gente os detalhes de tudo o que foi discutido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro essa semana é o repórter Maurício de Almeida. Olá, Mariana. Hoje não teve sessão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na próxima segunda-feira, os deputados voltam a se reunir para retomar as votações do pacote de corte de gastos do governo. Na pauta, 2 medidas consideradas polêmicas. A que aumenta a alíquota de contribuição para a Previdência do servidor e a que adia para 2020 os reajustes salariais do funcionalismo público, que estavam previstos para entrar em vigor no ano que vem e em 2018. Novas manifestações já estão programadas para a porta da Assembleia. A Polícia Militar continua ocupando o prédio e já informou que vai evitar qualquer tipo de invasão. Por isso, infelizmente, novas cenas, como aconteceram essa semana, de confronto entre policiais e manifestantes, podem se repetir na próxima segunda-feira. Até o momento, o governador Luiz Fernando Pezão não vem apresentando um bom desempenho na votação desse pacote. Ele está com a base fragilizada e, às vezes, até mesmo integrantes do seu partido, PMDB, não votam a favor das medidas do pacote. Para se ter uma ideia, o pacote inicialmente tinha 22 medidas. Dessas 22 medidas, 10 foram devolvidas para o governo do estado ou retiradas de pauta e não vão entrar mais em discussão. Uma medida foi rejeitada, a que queria extinguir com o projeto social Renda Melhor e também com o projeto Renda Melhor Jovem. Essa medida foi rejeitada no acordo de todas as lideranças da Assembleia Legislativa, incluindo o PMDB, o partido do governador Luiz Fernando Pezão. Ele só conseguiu aprovar até agora 6 medidas, que, por exemplo, acabam com a frota oficial de carros da Assembleia Legislativa do Rio
Rio de Janeiro, que reduzem os salários do governador, do vice-governador, de secretários e subsecretários em 30% e também que acaba com a anistia de impostos para quem está devendo ao Estado nos próximos 10 anos. 5 medidas ainda precisam ser votadas para concluir a análise desse pacote. Mariana. A gente provavelmente ainda vai tratar muito de Rio de Janeiro aqui na pauta na semana que vem, porque a gente pode ver que vamos continuar com as votações dessas medidas de ajuste lá no estado do Rio e provavelmente também com manifestações contrárias a elas. Mas no próximo bloco, o Rio de Janeiro continua aqui nos corredores do poder porque a Justiça decretou o bloqueio de bens do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Você vai saber mais detalhes sobre isso e também sobre uma operação da Polícia Federal que desarticulou uma quadrilha de roubo de cargas que atuava em vários estados do país. Eu espero você aqui. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta nos corredores do poder. Você viu aqui antes que o Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Lula no âmbito da Operação Zelotes e também que o presidente Michel Temer, em visita a Pernambuco, anunciou que pretende entregar 2 trechos da transposição do Rio São Francisco ainda no primeiro semestre do próximo ano e que tem como meta concluir a transposição em até 2 anos. Eu vou agora à redação da Agência Brasil para a gente conversar com a Carolina Pimentel sobre a decisão da Justiça do Rio de Janeiro de decretar o bloqueio de bens do prefeito da capital fluminense, prefeito Eduardo Paes, por irregularidades nas obras das Olimpíadas. É isso mesmo, Carol? É isso, Mariana. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio dos bens do prefeito do Rio, Eduardo Paes, pelo não pagamento de uma taxa de R$1.800.000 durante a construção do campo de golfe para os Jogos Olímpicos do Rio. Essa taxa foi cobrada por causa do corte de árvores para a construção do campo de golfe. De acordo com o Ministério Público, que fez a denúncia, o prefeito cometeu um ato de improbidade administrativa ao isentar a empresa Fiore Empreendimentos Imobiliários do pagamento dessa taxa. Em nota, o prefeito Eduardo Paes disse que vai recorrer aí da decisão do bloqueio de seus bens e disse que a prefeitura exigiu da empresa o pagamento da taxa e emitiu diversas vezes o documento para arrecadação, mas a empresa não fez o pagamento. Agora, Mariana, aqui em Brasília, um balanço do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União aponta que mais de 6 mil servidores foram expulsos do serviço público desde 2003 e 65% deles por envolvimento em corrupção. Só este ano foram 471 expulsões de servidores. Mais de 1.000 empresas privadas também foram punidas por irregularidades e 30 delas com envolvimento aí no esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. De janeiro a junho deste ano, as ações de combate à corrupção resultaram em uma economia de R$952 milhões aos cofres públicos. Mariana. Dados que mostram pra gente, né, Carolina, que a corrupção vai muito além da cúpula do poder aqui em Brasília, se estende às vezes por outras esferas do serviço público federal. E estadual e municipal. Bom, eu vou agora novamente à redação, aos estúdios da Rádio Nacional para conversar com a Maíra Heinen sobre uma operação da Polícia Federal de hoje que desarticulou uma quadrilha de roubo de cargas. Maíra, é isso mesmo? Era uma quadrilha de roubo de cargas? Isso mesmo, Mariana. Uma operação conjunta da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal desarticulou essa quadrilha que era especializada em desvio e receptação de carga em Sergipe, Bahia, Alagoas, São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Na Operação Canto da Sereia, a polícia cumpriu 84 ordens judiciais, entre elas 28 mandados de prisão preventiva. De acordo com o delegado da Polícia Federal, Robert Nunes, a quadrilha aliciou
aliciava os motoristas para desviar as cargas. Não havia uma predileção por uma determinada mercadoria, mas as mais desviadas eram pneus e eletroeletrônicos. Depois de entregar as cargas à quadrilha, os motoristas faziam um boletim de ocorrência em um estado distante de onde ocorreu o crime. Os desvios ocorriam nas divisas entre os estados de Sergipe, Bahia, Alagoas e Pernambuco. As falsas comunicações dos crimes ocorriam geralmente em São Paulo, Mato Grosso e Goiás. O prejuízo com os crimes pode ultrapassar os 15 milhões de reais. Os participantes do esquema poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, falsa comunicação de crime e de organização criminosa. Mariana? Obrigada, Maíra. Essa foi uma semana tumultuada, cheia de fatos políticos importantíssimos que vão entrar até para a história do país. Por isso eu tenho aqui comigo o repórter Lucas Por Deus Leon, que vai ajudar a gente a fazer um balanço de tudo o que aconteceu essa semana, porque não faltou pauta essa semana, né, Lucas? Ela já começou animada desde domingo com manifestações, não foi isso? Isso mesmo, Mariana. A semana começou no domingo, mas parece que já tem um mês, devido à quantidade de notícias e acontecimentos que ocorreram aqui em Brasília. No domingo, milhares de manifestantes foram às ruas, convocados por movimentos ligados ao impeachment, a favor do impeachment de Dilma, que dessa vez foram às ruas pedir para que o Congresso aprove as 10 medidas de combate à corrupção e também pedir a saída de Renan Calheiros da presidência do Senado. Na segunda-feira, logo em seguida, o ministro Marco Aurélio de Mello deu aquela liminar pedindo afastamento de Renan. Na terça-feira, um oficial da Justiça veio aqui no Senado, mas não foi recebido por Renan Calheiros, que disse, e o Senado lançou uma nota, a mesa diretora do Senado, dizendo que iria aguardar o pleno do Supremo, que seria todos os ministros reunidos, para decidir se acataria essa decisão. Com isso, na quarta-feira, o Supremo se reuniu e decidiu manter Renan Calheiros na presidência do Senado, mas não permitir que ele assuma a presidência da República no caso de ausência do presidente Michel Temer. Só lembrando, né, Lucas, essa decisão da mesa diretora do Senado de decidir aguardar o pleno do Supremo já causou todo um impacto, porque algumas pessoas interpretaram isso como desobediência à liminar do ministro Marco Aurélio Mello, né? Isso mesmo. Inclusive, no voto dele, o Marco Aurélio Mello lembrou disso, que seria uma desobediência, mas a mesa do Senado negou, disse que a questão da assinatura da notificação é uma questão apenas processual e que eles suspenderam a sessão do Senado e quem estaria respondendo seria o vice-presidente, o Jorge Viana, do PT. Por isso, o Senado nega essa versão de desobediência. E, inclusive, o Renan falou que a decisão do Supremo se cumpre, né, Mariana? Mas lembrando que o próprio Renan também, enquanto o Supremo julgava o caso dele, tocou a agenda dele de presidente normalmente, recebeu as centrais sindicais da presidência do Senado, ficou em uma situação meio para se discutir posteriormente se foi um caso ou não de desobediência a uma ordem judicial, né? Exato. Não teve sessões no plenário, mas ele continuou dentro da sala presidencial do Senado, recebendo, inclusive, como você falou, centrais sindicais. Depois de resolvida essa questão, na sexta-feira, Renan Calheiros fez 3 sessões no Senado, que era um prazo que faltava, o prazo de 3 sessões para poder votar o segundo turno da PEC do teto de gastos, um dos principais itens do ajuste fiscal do governo Temer, que já está marcado para a próxima terça-feira. Enquanto isso, com toda essa reviravolta no Senado, chegava aqui na Câmara dos Deputados a principal reforma do ajuste fiscal, que é a reforma da Previdência, né, Mariana, que chegou na terça-feira. Houve uma pequena alteração na quarta-feira, foram excluídos policiais militares e bombeiros militares do texto, que, segundo o governo, eles seriam tratados em outro momento, já que a Constituição garante um tratamento diferenciado a essas categorias. E na quarta-feira teve essa mudança e na quinta foi apresentado o parecer favorável na CCJ. Apesar de toda essa polêmica que a reforma da Previdência deve causar aqui no Congresso Nacional, a base aliada diz que essa primeira etapa na CCJ trata apenas da constitucionalidade da reforma da Previdência, se ela fere ou não a Constituição. Portanto,
a base governista diz que, enquanto a isso, existe consenso e ela deve ser aprovada já na próxima semana, na quinta-feira, a constitucionalidade, porque o mérito só vai ser discutido depois. Agora, lembrando mais alguns fatos importantes, a medida provisória da reforma do ensino médio também começou a ser analisada no plenário da Câmara essa semana, né? Começou a ser analisado e o texto base já foi aprovado. Faltam agora os destaques, que são pedidos de alterações ao texto. Até esta semana tinham 11 destaques previstos aí para a sessão da próxima terça-feira, que está marcada a continuação da MP do ensino médio, que também causou bastante debates aqui entre governo e oposição, Mariana. Tá certo. Obrigada, Lucas. Essa foi uma semana que ainda teve mais coisas, mas infelizmente o nosso tempo é curto para rememorar tudo o que aconteceu nessa semana, mas esses foram os fatos mais importantes. Agora, sexta-feira é dia de boas notícias para a gente encerrar a semana em alto astral. Por isso, eu vou até os estúdios da Rádio Nacional, que a Maíra Heinen vai trazer a primeira das boas notícias que a gente separou para você hoje. Maíra. Mariana, o satélite conhecido como Ubatuba-Sat, desenvolvido por alunos do ensino fundamental de Ubatuba, em São Paulo, foi lançado hoje do Centro Espacial Tanegashima, no Japão, para a Estação Espacial Internacional. A primeira etapa do lançamento foi transmitida ao vivo pela Agência Espacial do Japão. A expectativa é que o satélite seja relançado ao espaço no próximo dia 19 e que a partir do dia 21 já esteja em órbita. O Ubatuba-Sat pode ser o primeiro satélite totalmente desenvolvido no Brasil a funcionar em órbita, podendo registrar a distância de sondas espaciais, detectar formação de bolhas no espaço e também fazer contato com radioamadores. O projeto foi idealizado pelo professor de física Cândido Osvaldo de Moura. A iniciativa surgiu no início de 2010, quando ele soube que uma empresa norte-americana estava desenvolvendo um veículo lançador e que vendia os kits de montagem de pequenos satélites que pudessem ser lançados pela empresa. O Ubatuba-Sat levou 3 anos para ficar pronto. A construção foi conduzida por 6 alunos, mas desde 2010, cerca de 400 estudantes já passaram pelo projeto. E agora, eu acho que quem tem boas notícias também é a Carolina Pimentel. Carol. Maíra, a gente tem uma boa notícia na área de saúde. A Fiocruz inaugurou hoje um centro que vai passar a produzir medicamentos de alto custo para o tratamento de doenças crônicas, aí como câncer, e que atualmente são importados. Esses remédios serão fornecidos para o SUS a partir de junho do ano que vem. A importação desses medicamentos, chamados biológicos, custa 8 bilhões de reais por ano para a União. Com a produção nacional agora pela Fiocruz, a ideia é economizar já na primeira etapa 2 bilhões de reais. O centro também vai produzir reativos para os testes de zika, chikungunya, dengue e outras doenças. Mariana. Pois é, eu também tenho aí uma boa notícia. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse hoje que a inflação está surpreendendo positivamente. Segundo ele, alguns componentes, pode ser que haja uma desinflação de alguns componentes do IPCA. No próximo ano, o IPCA é aquele índice de preços ao consumidor. Os índices de inflação já divulgados também são melhores do que os últimos. Por exemplo, o IPCA ficou em novembro em 0,18%, o que é abaixo do 0,26% do mês anterior. Essa também é a menor taxa para meses de novembro desde 1998. E em 12 meses, o IPCA acumula taxa de 6,99%, bem abaixo dos 7,87% registrados em outubro. Ou seja, a gente tem boas perspectivas para a inflação aí nos próximos meses e para o próximo ano ela está surpreendendo positivamente. Vamos torcer para que esses índices de preço baixem ainda mais, porque alguns vilões como tomate e feijão já começaram a deixar de pressionar os preços e aí a gente espera que outros componentes, como disse o presidente do Banco Central, comecem a também ter uma desinflação a partir do ano que vem. Mas eu vou voltar agora com a Carolina Pimentel lá na Agência Brasil, porque a gente separou a imagem da semana, né, Carolina? Nas sextas-feiras aqui a gente separa as imagens que marcaram esta semana. O que você separou aí pra gente hoje, Carol?
Mariana, a gente fez uma seleção aí das imagens mais marcantes da semana. A gente vai aí para a primeira foto. A gente vê aí o presidente do Senado, Renan Calheiros, comandando a primeira sessão depois aí da decisão do STF de mantê-lo no cargo. Essa foto é de Marcelo Camargo, nosso fotógrafo aqui da Agência Brasil. Agora, na segunda foto, a gente vê estudantes de São Paulo protestando pela demora da votação do relatório final da CPI da merenda na Assembleia Legislativa. Esse registro foi feito pela fotógrafa Rovena Rosa, também da Agência Brasil. Agora, na terceira imagem, no Rio de Janeiro, o confronto aí entre servidores públicos e policiais durante um protesto, feito em frente à Alerj contra o pacote de ajuste fiscal do governo do estado, que está sendo votado na Alerj. A foto é de Tomás Silva. Mariana. Obrigada, Carolina. A gente viu aí no início das imagens da semana o presidente Renan Calheiros com um largo sorriso, afinal de contas foi reconduzido à presidência do Senado essa semana, foi retirado e reconduzido essa semana. E aí o Lucas Por Deus Leão estava me lembrando aqui que após o anúncio do Supremo Tribunal Federal sobre a retomada de Renan Calheiros na presidência do Senado, ele fez um agradecimento, Lucas, ao senador Jorge Viana. Vamos ouvir o que disse o presidente Renan Calheiros. Eu queria aproveitar o cumprimento aqui ao senador Jorge Viana, que como primeiro vice-presidente da Casa, cumpriu um extraordinário papel em todos os momentos dessa crise que parecia se agravar nos últimos dias. O Jorge sempre pensou além dos seus interesses, sempre focou a defesa do interesse nacional. E ontem alguém me perguntou, eu já falei para o Jorge, não lembro quem foi, disse, mas por que o PT não participou da decisão da mesa do Senado Federal? Essas foram as principais notícias que circularam nos corredores do poder hoje e ao longo desta semana. Eu espero você aqui novamente na segunda-feira. Um excelente fim de semana. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos ouvem e nos veem agora.